Confira o quadro de entrevista com o tema A Mediunidade Nossa de Todos os Dias. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco, que bom que estamos juntos. A nossa conversa de hoje, mais uma vez, temos a presença, sempre amiga, de Daniel Dallagnol. Seja bem-vindo, Daniel, de novo. Obrigado, Márcio. Obrigado. Daniel, estamos aqui para conversar hoje sobre a mediunidade nossa de cada dia. Parece que é aquela mediunidade que vai um pouco além das paredes da instituição espírita, das paredes da formalização mesmo. É isso aí? É isso aí, Márcio. Essa é a nossa proposta? O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, orientado pelos espíritos codificadores, em diversos momentos ele assevera que todos nós, somos médiuns. Até eu, Daniel. Todos somos médiuns. E ele traz uma questão extremamente importante, que é a de número 459 do Livro dos Espíritos, quando ele indaga aos espíritos imortais, no seguinte sentido, se eles interferem no nosso psiquismo, né? Eles respondem com absoluta tranquilidade, muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos conduzem. Partindo deste princípio, nós passamos a entender que quando os espíritos interferem no nosso psiquismo, nós estamos sendo veículos, né, desse processo de intermediação. Se eles interferem, é porque nós, de alguma forma, reagimos a favor ou, contrariamente, à indução psíquica proposta pelos espíritos. Mas a questão nuclear, central, me parece que é o fato de que nós somos espíritos. Não importa a condição em que nós estejamos, no corpo físico, encarnados, portanto, ou fora do corpo físico, desencarnados, né, na condição de espíritos libertos. Então, nós estamos tratando exatamente com um mesmo elemento espiritual. Então, o corpo físico não é ele que interfere de modo determinante no processo da comunicação. E sim é o psiquismo que passamos a aceitar ou não a sugestão dos espíritos. Então, sob esse aspecto, é importante nós notarmos que a criatura ela pode ser direcionada pelas suas potencialidades, por aquilo que ela carrega no seu interior, ou pelas influenciações que ela possa dar ao mundo espiritual. Isso, né? Então você está dizendo que não é exclusivamente dentro de uma instituição religiosa, particularmente espírita, que isso acontece. Perfeito. No dia a dia nós estamos sendo influenciados? Exatamente. Como é que isso se dá na prática? Esta é a grande proposta da doutrina espírita, sob o ponto de vista de alertar as criaturas que onde quer que elas estejam, ali elas atuam como sendo médiuns, né? Então, eu diria assim, com alguma segurança, sabe, Márcio? Porque é muito fácil ser médium no interior de uma instituição espírita durante 1h30, 2 horas, no trabalho mediúnico, né? Mas não é tão simples e fácil sermos médiuns fora dos domínios da instituição espírita, que esta é a grande proposta, não só da doutrina espírita, mas a proposta de Jesus contida no seu evangelho, onde a criatura, onde quer que ela esteja, ali ela funcione como médium, não mais os espíritos, né? Mas sim de uma proposta. É diferente, então, este sentido de mediunidade. Porque quando nós associamos mediunidade, nós normalmente queremos dar o sentido de que estamos sendo acionados psiquicamente por um espírito. E o sentido da mediunidade, aquele mais amplo, mais extenso, é de que nós nos constituamos fora das práticas mediúnicas regulares
em médios de uma proposta. E a proposta é clara, é a proposta de Jesus para a nossa existência, né? Entendi, Daniel. Mas assim, ó, no dia a dia, como é que a pessoa sabe se está sendo ou não influenciada? De maneira geral, inclusive há uma indagação do codificador nesse sentido, quando nos ocorrem pensamentos outros que não são do nosso cotidiano, daquela matriz em que nós nos situamos ordinariamente, né? Ou num segundo instante, quando nos chegam pensamentos que não são aqueles que normalmente ocorrem no nosso psiquismo, por conta do instinto natural que todos nós temos, é porque há nesses dois processos exatamente uma influenciação. E, naturalmente, Márcio, também há que ser registrado o fato de que nos surgem pensamentos que são contrários à nossa natureza, né? Então, o vigiai e orai está dentro dessa proposta de que nós nos conduzamos sempre por uma estrada sobre a qual nós tenhamos o controle nela, né? Então, muitas criaturas dão acesso ao seu psiquismo de outros psiquismos infelizes, né? E se conduz de modo equivocado. A culpa nunca é desses outros que nos influenciam. Por isso, retomarmos esta ideia a princípio de que nós somos e devemos nos constituir em médios de uma proposta, né? É a proposta que nós devemos viver, não que os outros devam viver por nós. Não há proposta que os outros queiram aplicar para nós, né? Porque se o mundo espiritual é capaz de nos influenciar de tal modo a nos direcionar, dependendo das nossas disposições psíquicas, né, podem ser eles a nos influenciar a práticas menos felizes, mas a responsabilidade sempre é nossa, né? Então, na medida em que nós nos autodeterminarmos nas boas práticas, é natural que teremos, por companhia do nosso psiquismo, dos nossos pensamentos, também espíritos que desejam que nós façamos boas práticas, por influência deles, inclusive. Muito bem, Daniel. Vamos retomar essa conversa já, depois do intervalo. A gente já volta. Fique conosco. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema A Mediunidade Nossa de Todos os Dias. Confira. Muito bem, estamos de volta. Estamos falando sobre a mediunidade nossa de cada dia. Não aquela mediunidade que se pratica dentro das instituições espíritas, em particular. Mas estamos falando do dia a dia mesmo, Daniel. Você dizia aí antes do intervalo que nós somos ordinariamente influenciados, dirigidos por pensamentos. Claro que não só dos espíritos que estão fora do corpo, né? A mídia nos dirige, a influência dos amigos, a influência dos pais, a influência, né, de um sobre o outro, a influência dos meios de comunicação. Dos acontecimentos de maneira geral. Os acontecimentos, né? A influência social. Uhum. Tudo nos influencia. Então, você falava que há influências boas dos espíritos, agora dos desencarnados, e há influências que são ruins. Uhum. Então, Daniel, o que é que determina que a gente vai ser bem ou mal influenciado? A gente mesmo a pessoa boa, ela pode sofrer uma influência ruim? Sem dúvida nenhuma, né? É verdade que a criatura, quanto mais moralizada, digamos assim, melhor vacinada ela está contra o assédio e contra o acesso psíquico dos espíritos inferiorizados. Quando você fala psíquico, quer dizer uma ideia que surge na nossa cabeça. Perfeitamente. Na cabeça, porque a gente imagina que está ali, né, o centro do nosso psiquismo, né? Então, veja, toda a comunicação espiritual se dá psiquicamente. Naturalmente, o nosso psiquismo se derrama, né, pela organização fisiológica que comanda os movimentos e tudo mais, né? Então, quando a criatura recebe uma ordem, por exemplo, psíquica, de desferir um golpe contra alguém, o problema não é do braço,
que desferiu o golpe. A mensagem veio no psiquismo da criatura que acede, que consente e desfere o golpe. Mas ela já traz dentro dela as tendências. Perfeitamente. E é nestas tendências é que agem os espíritos infelizes, quando querem que nós sejamos veículos, né, das ações infelizes. Tanto quanto os bons igualmente nos influenciam para que pratiquemos boas ações. Então, nós estamos exatamente no centro desse processo. Por isso que é a mediunidade mais legítima que a criatura possui, não é aquela quando ela manifesta os espíritos no fenômeno mediúnico, né? Mas sim quando ela tem exatamente a consciência sobre si mesma e pratica aquilo que o seu arbítrio determina, né? Por isso que o codificador nos chama a atenção para essa questão, de que todos nós somos médiuns, todos somos influenciados, os bons e os menos bons ainda, né? Então, as criaturas recebem digamos, o influxo espiritual. Os ruins igualmente recebem para boas práticas, mas é natural que pelas suas tendências morais recebem com muito mais força e ímpeto o recado psíquico dessas outras criaturas, pela natural lei de afinidades. Com isso aí você está dizendo que não adianta o indivíduo usar penduricalho, tomar banho de sal grosso, usar figa. Né? Não é isso, então, Claro que que não. vai, por assim dizer, protegê-lo do ponto de vista da influência. Essa ideia do corpo fechado, fechado, nós respeitamos, né, esses conceitos, esses conteúdos particulares, né, mas não é essa a questão, né? A vacina efetiva contra o assédio e a ação dos espíritos infelizes é o Evangelho, é o processo de moralização do ser. Ainda assim, pelo psiquismo que envolve o planeta, que é um psiquismo ainda complicado, todos nós recebemos ações e ímpetos, né, estímulos psíquicos, no sentido de práticas infelizes, né? Vai da criatura, e exatamente por conta das suas forças interiores, das suas construções, dizer sim ou não. Na expressão do Evangelho de Jesus, ele diz assim: não podemos servir a dois senhores, né? Ou a criatura serve, né, ao equívoco, ao mal, aí ele é um médium que está servindo a uma causa infeliz, ou ele é aquela criatura que decidiu servir a uma outra causa da sua própria felicidade. Então, nós como que vivemos nesse processo de dualidade, né? Nos nossos momentos menos felizes, Márcio, às vezes nós temos ímpetos que nós desconhecemos a nossa intimidade. No trânsito, numa discussão. Perfeitamente. Né? Quando nós somos contrariados, né, numa discussão. Então, são momentos que a gente serve a dois senhores, né? Se tomarmos os exemplos, por exemplo, o exemplo de Pedro, né? Que no primeiro instante, pela grandeza espiritual, né? Ele diz que Jesus é enviado dos céus. No instante seguinte, Jesus o adverte. Quer dizer, eles servem em dois momentos distintos, muito próximos, há, aspas, dois senhores, né? Então, há duas forças psíquicas. Por isso que precisamos ter cuidado nesses momentos graves em que a humanidade está envolvida, né? Particularmente no campo da violência, né? Dos desequilíbrios de toda a ordem, né? Então, este é o momento de vigiar para que nós nos tornemos bons médiuns. E você acha, Daniel, que a prática da oração ou assim da meditação, daquela que se faz toda noite, de começar a avaliar os pensamentos que estão povoando a nossa cabeça, Sim. É salutar? É recomendável? Extremamente recomendável, né? O processo da meditação e da prece é um processo de sanidade, de saneamento do nosso De psiquismo. identificação, né, de alguns pensamentos? E na medida em que nós estabelecemos disposições psíquicas interiores neste campo das boas práticas, se afeiçoam de nós
espíritos com esta qualidade também, com este quilate moral, né? Na medida que nós vamos ampliando esse circuito de relações, é natural que os menos felizes não se aproximem, não tenham acesso. E como nós nos movemos por uma psicosfera que formamos a partir das nossas ações e dos nossos pensamentos, que André Luiz chamou de hálito mental, né? André Luiz Espírito, nós criamos um halo, né? Uma aura de proteção também. Então, vai depender de nós. A que causa nós servimos? Certo, Daniel. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Daniel. Márcio. Explicações sempre lúcidas, sempre objetivas. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, porque o programa ainda continua. Muito obrigado.